Sim, nós vamos chamar novamente a redação do Notícias Agrícolas, a Carla Mendes, porque nós temos três assuntos. Vamos falar, claro, de Venezuela, vamos falar de retenções, mas vamos falar das invasões indígenas lá no Mato Grosso do Sul, lá na região de Douradina. Mas, antes de tudo, eu quero saber da Carla, porque o levantamento deles lá do Notícias Agrícolas está mostrando que os preços dos fretes estão mais caros, é isso? Vamos a Carla Mendes. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Na verdade, os fretes estão mais baratos, viu, João, do Oh, que, que boa do que notícia. os do ano passado. Deixa eu só saber se o seu áudio está certinho, Gleides, tudo bem? Ah, tá, é que eu não estou recebendo bem. Mas então, assim, com essa disputa entre soja e milho, os fretes ainda melhoraram? É isso que eu entendi? Pois é, João, porque nós temos um fluxo normal para uma safra menor, né? Então, a nossa produção de milho, por exemplo, 13% menor. Nós tivemos, né, uma quebra da safra de soja, e isso tudo vai fazendo o preço do frete ser um pouquinho mais contido esse ano em relação a 2023. Muitos produtores, inclusive, relataram, né? Agentes de mercado relataram pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, que há uma diferença de anos anteriores, quando não se viu esse ano filas de caminhões nos armazéns das cooperativas e tudo mais, e isso impactou nos preços dos fretes. Se a gente faz uma rápida comparação com os resultados ou os preços de 2023, João, a gente vai ter uma baixa considerável. Se a gente olhar, por exemplo, para a rota Rio Verde, Goiás, para o porto de Paranaguá, tem uma diminuição de 25% em relação a 2023, apesar da gente ter preços ali um pouquinho maiores de julho em relação a junho, mas em relação a 2023, então essa queda, por exemplo, nessa rota de Rio Verde, Paranaguá, de 25%. Numa rota Sorriso e Itaituba, por exemplo, 9% de queda. Então, nós temos de fato, né, com essa produção menor, com uma demanda menos intensa e um fluxo bom de motoristas, de veículos, de caminhões, a gente está falando de fretes rodoviários menores do que os de 2023. Tem valores, Karina? Carlinha? Olha, João, essa rota Sorriso Itaituba, a gente está falando algo como 260, 270 reais por tonelada. Se a gente vai para Rio Verde Santos, a gente está falando de algo como 250 a 270 reais. E quando a gente olha para essa Rio Verde Santos, que é intermodal, ela vai ficar um pouquinho mais barata. Mas essa Rio Verde Paranaguá, que vai dar uns quilômetros a mais, a gente está falando ali de 320 reais por tonelada. Então, apesar de ter voltado ali para casa dos 300 reais nessa relação de julho em relação a junho, nós ainda estamos falando então dessa diminuição, né, de 25% em relação ao ano passado. Muito bem, vamos pular agora para o outro assunto do momento, que são as invasões indígenas que acontecem no sudoeste do Paraná e também no Mato Grosso do Sul, onde você tinha dado destaque que a Justiça Local de Douradina, Mato Grosso do Sul, havia dado uma reintegração de posse. Passados 5 dias, nada aconteceu, Carla? Não aconteceu, João. Na verdade, os 5 dias deram no dia 28, não aconteceu, os indígenas continuam ocupando a fazenda, e claro, agora tem aquela multa, né, de que é 50 mil reais por ato ilícito e 1.000 reais por dia em que eles permanecem na propriedade. Então, agora, nós precisamos nos voltar à reunião que aconteceu ontem na sede do Ministério Público Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, quando, em mais uma tentativa, né, de conciliação em relação a essas invasões de propriedades privadas, é importante que se lembre que é crime invadir propriedade privada e o direito à propriedade é constitucional. O presidente da FamaSul, que é também o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, ele trouxe, né, essa tentativa de trazer uma solução o mais rápido seja possível para haver essa reintegração de posse, não só nesta propriedade em Douradina, mas nas mais de 140 propriedades que estão ali invadidas somente no estado do Mato Grosso do Sul. E então, o que diz o Maurício Bertoni, que é o presidente da FamaSul e o diretor, né, da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA. A posição da FamaSul e da CNA é de que não podemos fazer acordo com um grupo que está invadindo uma propriedade. Isso é premiar
a invasão e incentivar novos casos. Precisamos resolver este problema respeitando a temporalidade para depois atender os novos conflitos. Também participou desta reunião de ontem, segunda-feira, dia 29, a senadora Tereza Cristina, que é senadora do Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso do Sul, né? E ela participou virtualmente dessa reunião, ela tem estado muito presente nessas reuniões que tratam dos conflitos fundiários, e ela diz: a FamaSul tem suas razões e eu entendo perfeitamente e concordo com o Marcelo, reiterando, né, que fazendo essa correção não é Maurício Bertoni, Marcelo Bertoni, que enfrenta uma posição difícil neste momento. Foram mais, João, de 3 horas de reunião, né? Os diálogos avançaram, mas não houve um consenso. Então, novas reuniões deverão ser agendadas e hoje o caso mais agudo é nessa região de Douradina, Mato Grosso do Sul, e a região ali de Guaíra, Terra Roxa, no Paraná, no oeste do estado paranaense. E hoje a doutora Luana Ruiz, que é especialista no caso, ela faz mais uma vez um alerta, João, sobre a possibilidade de uma queda da lei do marco temporal para se implementar a tese do indigenato. Isso é muito sério, né? O senhor conhece disso mais do que eu e sabe que implementada a tese do indigenato, o Brasil inteiro pode ser demarcado como terra indígena. E aí a situação é mais grave. E agora está no colo dos ministros do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre isso. E a partir de agosto começam as audiências de conciliação que foram ali indicadas pelo ministro da Suprema Corte, senhor Gilmar Mendes. Na visão de Nilson Leitão, podem ser as audiências mais equilibradas das últimas décadas, enquanto esse assunto esteve em pauta. Então, sim, há uma tensão muito grande no campo, mas há uma tensão também muito intensa e crescente na esfera jurídica, ao passo em que volta, né, para o centro das discussões algo que seria tratado no Poder Legislativo. A lei está em vigor, está vigente, precisa ser cumprida, né, é um assunto legislativo, vai agora para o STF, volta para o STF para ser discutida nessas audiências de conciliação. Muito bem colocado, porque repórter é isso, não é só simplesmente passar as notícias, porque isso um computador faz. Tem que fazer a contextualização, que é o que, como brilhantemente fez a Carlinha agora. E o que deixou claro, Carla, a sua posição é o nosso editorial. Vou pedir para o Gleidson passar novamente, porque muita gente se espanta quando a gente tem uma posição dura, que nós estamos dizendo que são duas ditaduras, a da Venezuela e aqui. Por quê? O que significa uma ditadura, Carla? Vamos deixar claro o que significa a palavra. É quando um governo não só não respeita a liberdade de expressão, a imprensa, a liberdade de oposição, como desrespeita a condição das leis do país, quando desrespeita a Constituição. A estabilidade, a segurança jurídica é um dos pilares de um país democrata. E quando você não respeita, você está implantando a ditadura, impondo a lei da força. E é o que nós estamos lutando nesse caso, pegando como exemplo a questão indígena, certo, Carlinha? Então, nós precisamos lutar pela segurança jurídica, pela estabilidade das leis, pelo respeito às leis, porque a outra palavra importante, Constituição, o que significa? Foi constituído que a sociedade preferiu que as leis seguissem aquele caminho. Então, está constituído na Constituição. E aonde disso se trata para a estabilidade das opiniões? No Congresso. O que significa? Congresso é um congresso de ideias, congressual. Então, se congressou que nós teremos uma performance legislativa chamada Constituição. E isso todo mundo tem que respeitar, senão vira ditadura. É o que nós estamos vendo no campo. Por isso, brilhante é a sua posição, viu, Carla Mendes? E vamos em frente defendendo a lei. Defendendo a lei, João, porque não só a lei do marco temporal está em vigência e foi promulgada no dia 3 de janeiro de 2024, após 30 anos de discussão, como está também na Constituição o direito à propriedade privada. Então, tudo que está acontecendo, todas as decisões judiciais, em especial aquelas que definem a reintegração de posse, elas estão pautadas na lei, né? E o que tem que fazer agora o Supremo Tribunal Federal é cumprir o seu papel de proteger que a lei seja cumprida. Então, é preciso olhar para a lei do marco temporal com olhos muito atentos para que a gente não viva mais um retrocesso, né? Então, não dá para desviar o foco dessa discussão, João. Muito importante nós frisarmos que tanto Notícias Agrícolas como o Tempo e Dinheiro estamos aqui numa trincheira em defesa irrepreensível
da liberdade, da lei, do que está constituído. Carla Mendes, para encerrar, você deu uma manchete ontem que viralizou, que o próprio Wlamir falou, olha, o mercado esperava uma enxurrada de soja oferecida pelos argentinos, porque o Javier Milei anunciou o fim das retenções, mas não foi de repente, não vai ser de uma hora para outra, né, Carlinha? Não, João, ele anunciou o fim das retenções para carne bovina e para algumas categorias de animais, algumas categorias de vacas, mas reafirmou e reforçou o seu compromisso com os produtores argentinos de que vai sim retirar as retenções da soja, do complexo soja. Inclusive, eu estou em contato com um analista argentino, Sebastián Gavalda, que está me levantando algumas informações que amanhã eu divido com vocês por aqui. Ele está ali trazendo alguns cálculos, enfim, e esse entendimento de se isso pode acontecer nos próximos meses, se ainda poderá vir este ano, mas nesse mesmo discurso que Javier Milei reafirma esse compromisso, ele afirma também para os produtores, há de se ter um pouco de paciência, tenham paciência, porque nós precisamos colocar a casa em ordem antes de fazer isso, já que as retenções, né, João, por mais equivocadas que elas sejam, e por mais que elas corroam de forma muito agressiva a renda do produtor, e principalmente a competitividade do produtor argentino, ela veio irrigando a economia do país, já que, tal qual acontece no Brasil, o agronegócio é a galinha dos ovos de ouro dos argentinos, que foi estrangulada ali, foi esganada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nos últimos anos. Então, primeiro o Javier Milei está ressuscitando a galinha e agora vai tentar, né, dar um pouquinho mais de milho para ela, fazendo como? Tirando essas retenções, mas precisa ela respirar sem a ajuda de aparelhos. E, por enquanto, ela ainda está respirando com a ajuda de aparelhos. Então, foi esse reforço desse compromisso. E como é sabido, né, João, que tudo aquilo que Javier Milei veio falando durante a corrida presidencial, ele foi colocando em prática, tem colocado em prática, é bem possível que isso aconteça logo. E se isso acontecer logo, como já explicou o Wlamir, vem mais soja argentina, não vem só mais soja, como vem mais farelo, vem mais óleo, e caem os dois mercados hoje na Bolsa de Chicago. Tanto farelo quanto óleo perdem mais de 1% entre os contratos mais negociados agora, tendo o óleo chegado a baixar até quase 4% ontem. Então, sim, o mercado ainda está ventilando essa especulação e pode acontecer, viu, João? Não é algo distante. Milei é muito fiel às suas promessas, né? Então, é bem possível que aconteça logo essa queda das retenções. Muito bem, e tanto aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, que nós vamos prosseguir com o acompanhamento do mercado e também das notícias políticas que eu coloco lá no meu grupo aberto, os amigos do Tempo e Dinheiro, a Carla Mendes e a equipe de redação do Notícias Agrícolas estão acompanhando o que está acontecendo na Venezuela, uma insurgência, vamos dizer assim, uma insurgência, uma revolução do povo perante a crueldade da ditadura que é imposta para ele. Botamos uma placa, um cartaz que um insurgente venezuelano colocou hoje, ó, nos tiraram tanto que nos tiraram o medo. Daí o pessoal está indo para a rua. Pode colocar mais imagens, Gleidson. E o Notícias Agrícolas também está cobrindo, momento a momento, o que está acontecendo lá. Certo, Carlinha? Sim. Certo, eu imagino, eu peço até desculpas, não acompanhei todo o programa hoje, que estou aqui cuidando do mercado, mas foi já, né, informado o sequestro de um líder de oposição na Venezuela, né, e isso é muito grave, João, porque não só eles, né, inclusive, hoje no Bom Dia Agronegócio eu falei sobre a comemoração do MST, sobre o anúncio de Nicolás Maduro como presidente reeleito da Venezuela. Também puderam, né? Não ia ser diferente a comemoração do MST. Agora, na nota oficial do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles dizem assim, muito antes do pleito, a oposição já bradava sobre fraude e perseguição política, mesmo antes da eleição acontecer. É óbvio, né, João? Porque a fraude começou muito antes, quando Maria Corina Machado foi impedida de concorrer ao ter os seus direitos políticos extirpados de forma muito questionável, né? E aí, como é que você concorre, né, João? Sem você ter aquela sombra da fraude, se o teu principal opositor foi retirado de ti mesmo pelo pleito, né? Do pleito por ti. Então não tem como não se questionar isso. E agora vem um sequestro. Mas que coisa, que coincidência. Não existem coincidências quando o assunto é esse. Então, o que está acontecendo ali é sério. Ainda Suéltalo! Né? Suéltalo! Esse é o momento, Carlinha, que nós já mostramos
da prisão do Fred Superlano, que é o coordenador do Vontade Popular, mostrando a escalada repressiva do Maduro. A OEA está divulgando agora há pouco um comunicado duro sobre o pleito, dizendo que não reconhece o resultado oficial do Maduro, e o chefe das Forças Armadas de Maduro diz que há uma tentativa de golpe contra ele, ou seja, está havendo resistência militar também lá. Então, mais informações no Notícias Agrícolas, e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Carla Mendes, muito obrigado, vamos em frente e vamos lá para o Notícias. Vamos lá, João, obrigada, um abraço para toda a audiência do Tempo e Dinheiro, até amanhã. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, continue conosco, continue no Clube do Tempo e Dinheiro, continue no Notícias Agrícolas e continue com a Karina Botião.